Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus continue abençoando mais uma semana que se inicie, que Deus esteja na direção das nossas vidas a cada instante e a cada minuto. Hoje nós vamos no capítulo 50, estamos praticamente no finalzinho aí do nosso livro de Jeremias, um livro que creio que nos ensinou bastante, que tem nos ensinado bastante a respeito dele, a respeito do Senhor, a respeito de como Deus usa a vida do profeta para ministrar ao seu povo, para falar ao povo da sua aliança. No capítulo 50, nós vamos ver a sentença que vem contra a Babilônia. É importante a gente pensar que tudo isso que foi escrito foi antes de acontecer. O Senhor está falando com Jeremias sobre a destruição da Babilônia, mesmo antes da Babilônia dominar Israel, mesmo antes da Babilônia vir sobre Jerusalém e dominar. Então, tudo que está escrito, Deus está falando ao seu povo, Deus está exortando o seu povo para que ele volte, para que ele volte, para que ele volte para o Senhor, porque o povo havia esquecido de Deus, o povo estava vivendo da sua forma, do seu jeito, esquecendo da aliança. Então Deus diz: olha, se vocês não voltar, se vocês não se arrepender, eu virei com mão forte, tratarei de vocês, castigarei vocês, disciplinarei. Qual era a disciplina? Que o povo seria escravo, que o povo sofreria, e Deus usaria a Babilônia para isso. E a mesma situação Deus diz para a Babilônia depois: por vocês ter enganado o meu povo, por ter maltratado o meu povo, ter destruído o meu povo, virá sentença sobre vocês também, e vocês serão destruídos. No capítulo 50, o que mais me chama a questão, mesmo Deus trazendo uma mensagem dura à Babilônia, Deus mostra através dessa mensagem, através dessa profecia, o seu cuidado com o seu povo, o seu zelo pelo seu povo. Deus ainda insistindo, nós não podemos jamais esquecer do grande amor que Deus tem por nós. Ontem celebramos a ceia, e a ceia para mim sempre é esse memorial, Esse memorial que nos traz à mente o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer se relacionar com o seu povo, o quanto Deus quer relacionar comigo, quer relacionar com você. Mas às vezes as situações, porque olha o que diz aqui no capítulo 50, no versículo 4, diz assim: ó, naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel, tá? Uma mensagem à Babilônia, mas agora ele cita o povo de Israel. O povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, o seu Deus, perguntando pelo caminho para Sião e voltando o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor numa aliança permanente, que não será esquecida. No versículo 6 diz: o meu povo tem sido ovelha perdida, seus pastores as desencaminharam e fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e esqueceram do seu próprio curral. Aqui na NVI trata como se fossem os pastores, mas em outras versões, na atualizada, na corrigida, vai trazer como líderes. Mas pastores têm essa ideia também daquele que vai direcionar, daquele que vai guiar, daquele que vai apontar para onde o povo do Senhor precisa ir na sua direção, para que o povo, o texto diz, para que o povo nunca esqueça do seu curral. Onde está o seu curral? Esse exemplo de curral é muito bacana, porque quando você está no interior que tem bois, vacas, você sabe que eles saem para pastar, mas em determinado momento eles voltam para o curral, pela manhã ou pela madrugada, sempre tem um horário que eles voltam, eles sabem onde é o curral, eles sabem onde ali vão ser tratados melhor, onde vai ter água potável, onde vai ter toda a situação necessária. Então eles conhecem, diz que o povo havia sido tão desiludido, o povo havia sido tão enganado pelos seus líderes, pelos seus pastores, que eles não sabiam mais. E aí é importante nós pensarmos nisso, que o povo não tinha mais os profetas como seus líderes, os seus líderes não eram mais direcionados por Deus, não que não havia líderes direcionados por Deus, havia Jeremias, havia tantos outros que estavam lá, mas o povo escolheu andar debaixo da liderança de pessoas, de homens, de conceitos, de princípios que não eram os princípios divinos, que eram os princípios babilônicos. O povo começou a fazer o que os babilônicos fizeram. E cabe a nós perguntarmos hoje: quem tem sido os nossos pastores? Quem tem sido os nossos líderes? Quem tem apontado para nós a direção? Qual a direção temos obedecido? A direção que vem do Senhor através de sua liderança, que vem da sua palavra, ou de conceitos, ou de vidas? Quantas vezes deixamos de fazer algo com o Senhor e pelo Senhor e para o Senhor, para simplesmente vivermos a nossa vontade,
Muitas vezes os nossos líderes têm sido a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer, às vezes a nossa tristeza. E nós precisamos voltar e entender que os nossos líderes precisam ser o Senhor ou aqueles que são direcionados pelo Senhor. Quando não são, quando não tem a direção do Senhor, fujam. Fujam porque são ladrões, são salteadores, são pessoas que tentam distanciar o seu povo de Deus. E Deus diz que vai vir com sentença sobre essas pessoas, que Deus vai vir com sentença sobre essas nações, mas o seu povo sofrerá pelas suas escolhas, pelo aquilo que o povo tem escolhido. Então que nesse dia, nessa semana, possamos avaliar isso e pensar a quem temos seguido. A quem temos seguido. Que Deus abençoe a todos.